O professor Márcio Teodísio diz o seguinte: hoje muitos jogadores abaixo. Tite Ortiz, Barleta. Aí ele diz assim: eu achei que Romarinho tinha saído e ele me aparece no fim do jogo. Sumiu. Muitos não corresponderam. Então, alguns jogadores que sumiram, né? Sumiu. Apagaram durante o jogo. Verdade, o próprio Romarinho é um deles. Romarinho iniciou aqueles primeiros 10 minutos muito bem, mas depois se apagou. Porque o Romarinho é um jogador mais liberado de campo. Quando ele vai para dentro mais pro meio, né? Ele se perde por completo. Enfim, foram alguns jogadores que foram muito abaixo mesmo. Eu concordo com o professor. Ele gosta de fazer uns cálculos, viu? É, né? Tem algumas mensagens aqui, Rembrandt. Quer que eu leia? Vamos lá? O Roberto Oliveira disse: a prova está aí. O Atlético Mineiro menosprezou o jogo e quase deu mal. Fortaleza não deu moleza. Podia ter dado a maior goleada na história. Fortaleza aliviou no segundo tempo, disse o Roberto Oliveira. O Wilker Menezes se disse decepcionado com o esporte pela atuação no jogo de hoje. Por favor, não fale comigo por uma semana. Ele disse aqui, o Wilker Menezes. O Marlon Robert: maior vergonha do Nordestão foi esse jogo do esporte hoje contra o Fortaleza. O Pedro Hugo: faltou liderança de Sosso hoje. O time perdeu a cabeça e ele ficou muito nervoso. Isso aqui, o Pedro Hugo. O Leon também mandando mensagem pra gente, né? E mandou uma fotozinha aqui pra gente. Um abraço, Leon. Obrigado. O Diogo, que a gente chama ele de Diogo, entrega as taças, porque toda vez que ele manda mensagem, ele diz: aqui é o Diogo, e no final ele encerra dizendo entrega as taças. Ele disse: desse jeito o esporte não me ajuda a manter o Diogo entrega as taças. Me ajuda, esporte. Raiva eu tenho no trabalho e em casa. Disse aqui o Diogo. E, rapaz, tem raiva no trabalho não, rapaz. Jorge Henrique, boa noite. Aqui quem tá falando é Jorge Henrique Casaforte. 4-1 foi pouco, o mínimo era 7-1. Só para tirar a soberba do rubro-negro. Isso aqui o Jorge Henrique. O Paulo Guerra: por que tirou um lateral esquerdo? Isso aqui o Paulo Guerra. Se nenhum gol foi nas costas dele, disse ele aqui. E o jogo foi uma vergonha. Perder uma semifinal de 4-1 em casa é um absurdo. Primeiro jogo, o Fortaleza já havia feito um gol dessa forma com a inversão de jogo nas costas da defesa. Vovôda deu aula a Souza de como postar um time em campo. Nem todo jogo ele pode simplesmente jogar do mesmo jeito. Precisa se adaptar ao adversário do confronto. Se tinha um time desgastado, por que não voltou o Fábio Matheus? Faz tempo que ele vem pedindo passagem. Souza precisa ter tido mais humildade antes da escalação, reconhecendo que o Fortaleza tinha um time melhor e postando melhor o seu time taticamente em campo para analisar as melhores peças do Fortaleza. Analisou aqui o Paulo Guerra pra gente. Tem mais, viu? Quando você quiser mais, você fala. Tá, então vamos já para uma segunda rodada aqui de mensagens. O que isso pode interferir no rendimento do esporte, na sequência do esporte na temporada, já que agora o objetivo e o foco é exclusivamente a Série B, Ricardinho? Se o esporte não virar chave rápido e não ter o foco, Rembrandt. Se o esporte ficar ainda na cabeça os jogadores, porque perdi dessa maneira e tudo mais, se levar isso para o jogo contra o Goiás, vai ser muito ruim. O esporte tem que manter o foco, o treinador tem que fazer isso, a diretoria também, em acreditar no trabalho, acreditar nos jogadores, porque não é porque você perdeu do Fortaleza que o trabalho tá arrasado, não é terra arrasada não, gente. Uhum. O esporte ainda tem aí mais de 30 jogos, eu acredito, na Série B, que o esporte precisa urgentemente virar essa chave e focar no único campeonato que ele tem agora. Então, o esporte foco nos próximos jogos, como eu falei, é Goiás, depois Paysandu, e assim vai. E voltar a ser o esporte, aquele esporte que jogou contra o Atlético Mineiro na Arena Pernambuco. Que foi um esporte ofensivo, um esporte agressivo, um esporte inteligente nos momentos certos, sem errar muito, como errou no dia de hoje. E foi um erro que o esporte acabou pagando caro, né? Essa derrota para o Fortaleza. O Rembrandt, Pois não, Júnior? eu acho que isso que o Ricardo falou é muito importante, sabe? Muito importante, porque o esporte precisa esquecer o mais rápido possível essas duas derrotas essas duas eliminações, na verdade, derrotas não, porque venceu o Atlético, mas precisa também, Rembrandt, aprender com os erros e com as coisas que ficaram claras desses dois jogos. Por exemplo, o esporte não tem reposição. Se ele quer colocar o Barleta de frente, ele não pode ter o Tite Ortiz para colocar depois. Que o esporte não pode olhar para o banco como ele olhou hoje para tentar fazer uma mudança agressiva e ter o Barleta, ter o Tite Ortiz e ter o Alan Ruiz. Ele precisa ter um outro atacante, talvez de beirada. Outra coisa, o Gustavo Coutinho oscilou nessas partidas e o Zé Roberto não entrou no mesmo nível. Talvez ele precise ter mais um atacante no grupo, entendeu? Então, houve alguns erros, algumas coisas que ficaram claras para o esporte. Se ele quer jogar com o Barleta, é bom de entrar no segundo tempo.
Se ele quer jogar com Barleta no começo, ele tem que ter outra pessoa para ele botar no segundo tempo. Não pode ser o Tite Ortiz. Então, assim, algumas lições são aprendidas e algumas coisas foram mostradas para o Sport. Cadê o primeiro volante, gente? A gente está falando desde o estadual, o Sport não contrata o primeiro volante. Agora só em julho. Pois é. Então, assim, mas não é E, chegar a e, julho. e até lá, várias rodadas serão disputadas na Série B, né? Eu acredito que vai chegar na 13ª, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se aproximando da metade do campeonato, Isso, né, meu amigo? Exatamente. E é como o Júnior ia falando, não é esperar chegar dia 2, 3 ou 4, quando é que vai abrir a janela, para contratar. Já tem que iniciar isso há muito tempo, porque a carência no elenco do Sport é gigante. Nós sabemos quem são os 11 titulares do Sport, mais 3. Zé Roberto, Barleta e Tito Ortiz. Né? Porque ainda tem o Alan Ruiz, que era titular, né? Nessa aí. A gente tá falando de 14. Sim, e quando tu utiliza esses jogadores, quem são o banco deles? O Sport não tem esses jogadores para justamente você tentar manter o equilíbrio na equipe. É o que Fortaleza tem. Foi difícil. E serve também para que as pessoas, né, lá de dentro do esporte, a direção de futebol, essas pessoas reflitam, porque tem que tirar lição. Alguma lição tem que ser tirada dessa semana, que foi contando com o último jogo. A derrota para o Avaí, depois a vitória contra o Atlético e agora a goleada para o Fortaleza. Então, eu imagino, evidentemente, é a terceira vez que eu uso que eu imagino. É verdade. Né? Você está muito imaginando. Tô muito Você imaginando. Tá imaginando demais. Que o esporte já chegou num momento da temporada, a sua direção, o comando do futebol, para dizer, olha, a gente sabe o que é que a gente precisa. Então a gente tem que resolver isso o mais rapidamente possível. Concordo com você, Rembrandt. Eu acho que se mostrou as carências. Não dá mais para adiar, né? Não dá. Na verdade, não dava para adiar desde o Campeonato Pernambucano. Exatamente. Né, Júnior? E você ter a oportunidade. Ainda eu me lembro, o Sport tava faltando uma semana e a gente falando, o Sport não vai contratar um primeiro volante, não vai contratar e nada do Sport apresentar esse primeiro volante. Então, a janela abriu, fechou e ele não contratou. Exatamente. Então o Sport mostrou as carências. Eu vou ser bem sincero e manter o que eu falei desde o começo. O Sport precisa de 4, 5 reposições, certo? De jogadores que briguem para ser titulares também. Porque não adianta trazer por trazer. Trazer por trazer, então sabe o que tu faz? Vai buscar na base. Porque na base eu tenho certeza que o Sport tem jogadores que possam suprir essa carência. Tem que trazer jogadores que vão brigar para ser titulares. É o que o Sport tem que fazer.